Esta é uma mensagem de Cryon, canalizada por Lee Carroll e traduzida para o português por Amor Maior Espiritualidade. Olá, queridas damas. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Meu parceiro agora fica de lado. Essas palavras simplesmente significam que eu sei quem vocês são e que o homem que está aqui na cadeira não está ciente do que está sendo dito como normalmente ele fica. Nós já lhe dissemos isso antes, que dentro dessas canalizações desta Irmandade, estas mensagens são para mulheres. Elas não são segredo, mas a honra é essa, de que ele deve ouvir somente mais tarde e que vocês receberão a mensagem agora. E a razão para tudo isso, incluindo a razão dessa Irmandade e para tudo que está aqui, também é uma razão de honra. É em honra a esse xamanismo feminino que se perdeu. A ideia, o conceito de que as mulheres fazem um trabalho melhor no que diz respeito a ensinamentos espirituais, melhor do que os homens. E isso é porque elas estão equipadas melhor para isso. Não tem nada a ver com igualdade. Isso tem a ver com as ferramentas que vocês têm. E que desde o início, as irmãs que vocês chamavam de mães estrelares foram onde vocês aprenderam isso. E vocês aprenderam de uma maneira que vocês receberam, vocês poderiam pegar e vocês podiam lembrar quando vocês morriam. Então, esse equipamento que vocês têm para ensinar as crianças de forma tão paciente, as ideias que você tem como mãe, que causam nas crianças essa vontade de querer aprender mais, de ficarem tão animados com essas coisas, tudo isso então é necessário nesse xamanismo. Porque não importa quais os gêneros que eles têm, quando eles estão vivendo um problema, eles veem em vocês a mãe. E esse é o ponto. Eu quero estender então a ideia de uma canalização que foi dada antes, mais cedo, e que vocês não estavam todas aqui. Nós mencionamos que existe um novo paradigma. Um novo paradigma que foi antes de vocês e que agora está chegando, que nunca foi experienciado antes no planeta. Um paradigma de receber as coisas do Espírito, ou dos seus anjos, ou dos seus guias, mas uma transferência intuitiva que vocês teriam, que não estava disponível antes nessa extensão. E nós estamos então encorajando vocês a sentarem e ficarem em silêncio, limpar então todos esses quadros e escutar o que vocês nunca escutaram antes. O que eu não falei antes na canalização e que eu vou dizer agora é que todas vocês para quais eu estou falando agora, para todos vocês, as mulheres são as melhores nisso, porque são elas que entendem melhor que os homens a ouvir a sua intuição. E isso é inato, isso vem a partir de ser uma mulher. Isso é parte do que você se conecta quando você escuta o Cryon. Enquanto você está fazendo as coisas e tendo certeza que conversas estão sendo mantidas, tem uma parte de vocês que está conectada a então a criança na outra sala que está fazendo barulhinhos.
Então, algumas vezes, vocês voltam até o quarto onde a criança está por intuição e descobrem que a criança estava precisando de vocês. E isso é uma coisa que vocês entendem e vocês têm melhor do que qualquer um. Mas vocês sabiam que vocês praticaram isso? Vocês foram os únicos que praticaram isso. As lemurianas. E dentro da Irmandade, especialmente. Deixa eu dar um cenário para vocês de novo. Um que eu não lhe disse antes. É lindo essa interação que vocês tiveram como mulheres na antiga Lemúria com as professoras de vocês. Da última vez que eu estava com vocês, eu lhe dei um cenário. Como era quando as mulheres jovens sentavam em frente a essas mães estrelares. Algumas vezes eram os primeiros encontros que as mães estrelares não ensinavam constantemente, mas as crianças dessas mães estrelares sim. Mas durante algumas cerimônias, quando elas sentavam na frente de algumas de vocês, não havia nada igual. Nós já lhes dissemos que não era então um ser humano, você estava sentado na frente de um mestre ascenso. Como você se sentiria? Se o seu mestre ascenso preferido decidisse sentar na sua frente agora, você acha que você sentiria? E a resposta é sim, com certeza, sim. E aqueles que sentiriam primeiro são as mulheres, porque elas experienciaram isso. Está escrito no seu Akashi, você não pode remover certas lembranças. Estão lá para sempre. É muito interessante, e na Lemúria não era diferente de nenhuma outra sociedade ou civilização. Havia problemas naquela sociedade. E muitas vezes, as jovens mulheres que passaram então daquele ponto aonde elas estavam aprendendo o xamanismo, teriam problemas. Alguma coisa que acontecia na tribo, então aconteciam problemas, o mesmo tipo de problemas que acontecem em qualquer experiência de vida. Problemas com seus pares, problemas com pessoas que talvez tirassem sarro delas. Isso não é muito coisa de xamãs, claro, mas a sociedade lemuriana era como qualquer outra. Eles tinham livre-arbítrio e aqueles que não queriam fazer um trabalho tão sério como em qualquer outra sociedade. Aquelas mulheres que então eram ensinadas xamanismo, umas levavam a sério e as outras apenas ouviam. Isso é livre-arbítrio. E então havia aquelas que iam fazer as coisas e depois mudar o planeta. Então é como qualquer outra sociedade. Haviam problemas, haviam médios, às vezes problemas maiores. Os homens não eram autorizados nessa idade em sentar à frente então de uma mãe estelar, porque uma mãe estelar não teria nada a dizer para eles que melhoraria a vida deles, além daquilo que já tinha sido ensinado através da roda de ensinamentos na tribo. Mas as mulheres jovens que estavam sendo treinadas, sim. As jovens que estavam aprendendo essas coisas tinham uma chance de ter uma audiência, então, com a mãe estelar, sozinhas. Especialmente se elas estivessem passando por problemas que eram considerados problemas que estavam influenciando a sua alegria, o seu aprendizado ou qualquer coisa que influenciasse a vida delas diária. Talvez fossem seus próprios pensamentos ou problemas vindos dos outros ou qualquer coisa que jovens mulheres atravessam. E elas tinham medo.
E então elas iriam para seus professores e diriam: eu quero então uma audiência com a Mãe Estrelar. E a professora então ia analisar se poderia resolver o problema ou se elas realmente precisavam sentar na frente de uma Mãe Estrelar. Mas algumas delas sim precisavam, mas pelo que estaria para acontecer. Então eu vou lhes dizer como isso acontecia. Uma reunião de uma para uma. Então essa jovem entraria na sala, a Mãe Estrelar já estaria lá. Isso não é diferente do que nós já lhe dissemos. A Mãe Estrelar, ela não quer ser intimidadora. Ela não quer intimidar uma criança ou um adulto. Então, a Mãe Estrelar, ela tem tanta energia que mudaria tanta sala se ela chegasse e entrasse. Então, era muito melhor para que ela já estivesse lá. E então ter o ser humano somente entrando na sala e se acostumando à sua energia, sem nenhuma intimidação. Então lá estava ela, sentada, rindo em alegria, e sempre havia aqueles pequenos momentos de, nossa, ver aquela mulher com todas aquelas cores e realizar que ela era tão diferente, mas então igual, porque o seu coração batia como o seu. E você então entendia que ali estava uma criatura evoluída, a semente biológica de todos vocês, e ela estava ali ensinando você a como ser como ela. Pergunta: quem vai primeiro? E agora nós chegamos ao ponto. Agora eu introduzo vocês o mesmo paradigma que eu lhes dei mais cedo. Porque o estudante que estava ali sentada, ela foi instruída a não dizer nada. E a Mãe Estrelar somente chega um pouco para frente e essa estudante começa então a sentir essa união das duas consciências sendo mescladas, esse mestre ascenso vindo das estrelas e esse estudante humano, e não era então intimidador, era lindo. A Mãe Estrelar não diz nada o tempo inteiro, em silêncio. Ao invés disso, eu vou lhes dizer o que acontece. O que acontece é o paradigma que eu já lhes disse que está mudando no planeta. E que alguns de vocês aqui nessa sala já experienciaram naqueles anos lá atrás. Essa união de consciência que permite que o estudante então receba essa inteligência intuitiva é uma coisa difícil de explicar para vocês. Mas as mulheres sabem disso, de alguma maneira elas sabem. Assim, daquela maneira que você sabe que enquanto você está falando uma coisa, a outra mulher entende o que você está dizendo sem você dizer. É comum entre mulheres sorrirem e saberem o que uma está pensando antes de falar. Então, se divertir com isso. Coisas que homens nunca entenderiam ou se divertiriam com. É uma comunicação diferenciada que então melhora, reforça a sua intuição. Isso então foi como aconteceu. Vocês sentados na frente dessa Mãe Estrelar, então assim que era passado ideias de como fazer a vida de vocês, através desse canal de intuição da pineal que agora está ativa com 23 pares de cromossomos. E quando eu finalizar, a Mãe Estrelar então sentaria para trás e só sorriria. O estudante então secaria suas lágrimas, se levantaria e sairia dessa sala mudada, uma mulher diferente. E o que ela teria eram então ferramentas de como lidar com seu medo, com ela mesma e com todas as situações da vida, e nenhuma palavra tinha sido dita. Isso é seu primeiro.
como essas almas antigas do planeta agora se aproximam e usam essas ferramentas. As mulheres são as primeiras que vão entender o que é sentar e ser amado pelo Espírito sem dizer nada, sem fazer todas aquelas perguntas: o que eu faço agora? Elas simplesmente sorriem e começam a receber. Eu digo essas histórias porque elas são verdade. Deixe que elas então ativem em você as memórias das suas próprias experiências e o quanto isso foi real. O tempo não é o que vocês pensam, porque para o seu Akasha isso aconteceu ontem. Pegue todas essas coisas e continuem esse tempo juntas, relembrando quem vocês são. E assim é.